estão? Estão se cuidando, lavando bem as mãos, ficando em casa, realizando as tarefinhas que nós já mandamos para vocês? Espero que sim, tá? Hoje nós vamos para a nossa aula de ciências, tá certo? Nosso assunto, ó, vocês já estão vendo que vai ser o solo, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre a importância do solo, tá? Os cuidados que nós temos que ter com ele, né? Só que antes disso, nós vamos rezar, vamos fazer a nossa oração. Vamos pedir proteção para o Papai do Céu, vamos pedir força, né? Porque a gente sabe que estamos vivendo em um momento muito difícil. E vamos pedir também a Ele para que Ele nos ajude a passar por toda essa situação que estamos vivendo, tá certo? Quero vocês aí de casa rezando comigo também, tá? Quem não for da religião católica, quem pertence à evangélica, for de outra religião, faça a sua oração do mesmo jeito, combinado? Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá dar início. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Sol, né? Essa parte externa, né, em que nós vivemos, chamada de crosta terrestre, ela também é chamada de Sol, certo? O solo é constituído por areia, por argila, por humus, que é uma mescla de restos de animais e vegetais em decomposição, certo? A crosta terrestre ela é formada pelo solo, pelo subsolo, tá certo? E por rochas inteiras, tá? O solo, eles são pedaços muito pequenos de rochas, tá? Já o subsolo, ele é formado por rochas maiores que estão se decompondo antes de virar solo, tá certo? E nós vamos ver agora alguns tipos de solo, tá certo? Existem alguns tipos, hoje nós vamos estudar 3 tipos de solo, tá? Então vamos lá. Acompanhe com tia aí para treinar a leitura, tá certo? Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros, tá certo? O clima, o relevo da região onde ele está, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico, certo? Presente nele ajudam a determinar que tipo de solo nós teremos. Então, hoje nós vamos ver, tá? O solo arenoso, o solo umífero, certo? E o argiloso, tá? O solo arenoso, ele é pobre em nutrientes, certo? Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que esse seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco. Então, o solo arenoso, ele não serve, tá, para que nós possamos fazer plantações. Por quê? Porque ele é um solo seco, tá certo? E, geralmente, o solo arenoso, onde é que nós encontramos? Quando vocês viajam de férias, muitas vezes com os papais de vocês vão aonde? Muitas vezes à praia, não é isso? E nós encontramos o quê? A areia, né? Então, geralmente, nós encontramos o tipo de solo arenoso nas praias, tá certo? Que é aquela areiazinha, ok?
Então, como ela é pobre em nutrientes, ela não serve para que os agricultores, certo, façam suas plantações, tá? Vamos ver agora o solo rico em humus, tá? Chamados em alguns lugares de terra preta, certo? Então, em alguns lugares esse solo ele é conhecido como terra preta. Por quê? Porque ela é uma terra escura, certo? Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico, certo? Então, o solo rico em humus, ele é um solo muito rico em nutrientes. Então, se ele é rico em nutrientes, ele também é um solo excelente para que os agricultores possam utilizá-lo, tá? Fazendo suas plantações. Por quê? Porque aí as plantas, né, elas vão crescer bonitas e saudáveis por conta dos nutrientes. Geralmente, quem ajuda esse solo aqui também são aquelas minhoquinhas, certo? Elas fazem os buraquinhos, tá, no solo, facilitando a penetração de água e também dos nutrientes, certo? Que são restos de vegetais, né? Isso, de animais, que tudo serve para a composição do solo, ok? Nosso próximo solo, tá? É o solo rico em argila, certo? Ele tem bastante nutrientes e é impermeável. O que significa isso? Esse solo rico em argila, ele tem uma dificuldade muito grande de absorver água, certo? Então, ele é chamado de impermeável, ok? Por causa de seus grãos pequenos e compactos. Pelos grãos serem pequenos e compactos, bem juntinhos, eles sentem essa dificuldade, tá, de penetração de água. Então, nós vimos os 3 tipos de solo, tá? Solo rico em areias, que a gente chama de solo arenoso, certo? Ele é pobre em nutrientes, tá? Mas ele é muito permeável. Por quê? Porque a água consegue adentrar, certo? Nós temos o solo rico em humus, que é aquele que em alguns lugares é chamado de terra preta, certo? E também é rico em nutrientes, facilitando, certo? A plantação para os agricultores. E temos também o solo argiloso, que ele tem bastante nutrientes, mas é impermeável, certo? A água ela tem dificuldade de adentrar esse tipo de solo, tá bom? Nós vamos ver agora vamos falar um pouquinho sobre a erosão, tá? Que é um tema muito importante, certo? E que nós temos que ter bastante cuidado. Por quê? Porque a erosão, ela faz com que os nossos solos sejam devastados, ou seja, destruídos, certo? Vamos ver. Então, aqui nós temos o que é, certo? Vamos ver o que é a erosão, tá? A erosão é a destruição do solo e das rochas e seu transporte em geral, feito pela água da chuva, pelo vento ou ainda pela ação do gelo, quando este atua expandindo o material no qual se filtra a água antes de sua solidificação. Então, vejam só, a erosão ela acontece quando os seres humanos eles começam a destruir, certo, as árvores que têm em determinado ambiente. Por quê? Porque quando chove muito ou quando venta muito, essa ação da natureza faz com que o solo se destrua, porque a força das chuvas e as forças dos ventos fazem com que abram-se crateras no solo, destruindo ele. Se existissem as plantações, as árvores, elas iriam dar uma cobertura melhor a esse solo, tá certo? A erosão, ela destrui as estruturas,
areias, argilas, humus, tá? Que decompõem o solo, sendo essas transportadas para as partes mais baixas do relevo, em geral, assoreamento ou cursos de águas, tá certo? A erosão ela é um problema muito sério, devendo ser adaptadas práticas de conservação do solo para minimizar o problema. E como é que a gente faz isso? Não fazendo as retiradas da nossa vegetação do solo. Quanto mais as pessoas fazem essa retirada, mais os solos eles são prejudicados, tá? Porque vem o vento, vem a chuva, certo? E faz toda essa devastidão, ok? Vamos dar continuidade, tá? Em solos cobertos pela vegetação, a erosão é muito pequena. Foi o que Tia disse, ó. Se eu tiro a vegetação de uma região, o meu solo ele vai ser prejudicado. A minha vegetação ela faz com que eu tenha um solo melhor, tá certo? Porque a copa das árvores ela vai estar ali protegendo o solo, tá? O vento ele não vai ser tão grande, as gotas das chuvas também não vão cair com tanta força, tá? E quase inexistente, mas é um processo natural, sempre presente e importante para a formação dos relevos. O problema ocorre quando o homem destrói as vegetações para o uso agrícola e deixa o solo exposto, lembra? Foi o que Tia já tinha falado, tá? Porque a erosão torna-se severa e pode levar à desertificação. As águas da chuva, quando arrastam o solo, quer ele seja rico em nutrientes e materiais orgânicos, quer ele seja árido, provocam o enchimento dos leitos dos rios e lagos. E com esses materiais e esse fenômeno de enchimento, chama-se de assoreamento, ou seja, quando os rios enchem por conta das chuvas, certo? Eles acabam invadindo os solos onde eles não vai ter a proteção, tá, da vegetação, certo, amores? Espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá? Qualquer dúvida é só chamar a Tia, tá certo? Então, nossa atividade, nós temos aqui um pequeno textozinho, tá certo? Que de acordo com ele, vocês vão completar os espaços que estão faltando, certo? Aqui na segunda questão, vocês vão marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas que forem falsas, tá certo? De acordo com o solo, tá? Aqui, ó, Tia também tem mais um textinho, tá? E de acordo com ele, vocês têm 5 questões para resolver sobre a erosão, certo? Aí vai dizer, mas Tia, como é que eu vou responder que não tem linhas? Você vai ter o espaço da folhinha, da mesma folhinha atrás, tá certo? Para poder resolver. Então, coloca respostas. Aí, primeira questão, responde. Segunda questão, responde. Como Tia já havia falado, qualquer dúvida é só chamar que Tia explica, tá certo? E aqui, na última folhinha, vocês têm também aqui um textozinho, tá? E vão aqui falar um pouquinho sobre os solos que nós estudamos. O solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero, tá certo? E agora vai passar um pequeno videozinho para vocês, tá? Para que vocês assistam um pouquinho sobre a importância de preservar o solo. Vocês podem pensar, mas Tia, eu sou uma criança, não preciso. Precisa, porque tem a mamãe, tem o papai, tem o titio, tem o vizinho, tem o vovô, tem a vovó, né? Ou alguma outra pessoa que você conhece que talvez estejam fazendo esse desmatamento, prejudicando o nosso solo. E no videozinho vocês vão ver o quanto ele é importante, porque muitos dos alimentos que nós consumimos vêm de onde? Do solo. E para poder ele nascer, crescer e ser saudável para a nossa saúde, eles precisam estar em uma terra boa, certo? Então, beijo para vocês e até a próxima aula.
solos são a fonte principal de nutrientes que o nosso corpo precisa. As vitaminas e minerais que fazem parte da nossa dieta vêm das plantas, que absorvem esses minerais do solo. Também ingerimos estes nutrientes quando nos alimentamos de animais que se alimentaram de plantas que, por sua vez, os absorveram do solo. Vejamos o exemplo do cálcio. Sabemos que o nosso corpo necessita de cálcio para formar ossos e dentes saudáveis, certo? Plantas também necessitam de cálcio para desenvolver raízes e folhas saudáveis. As plantas utilizam o cálcio para divisão celular e para absorver outros nutrientes do solo. Todos sabemos que o leite é uma excelente fonte de cálcio, mas o que talvez a maioria não saiba é que o cálcio do leite vem do capim que os animais comem, e o capim absorve o cálcio do solo. A maioria dos solos armazena nutrientes, mas eles também podem ficar famintos, assim como nós. Quando os solos são utilizados continuamente na produção de alimentos, cálcio, magnésio e outros nutrientes precisam ser repostos. Os nutrientes podem vir de material orgânico, tal como compostos, estercos e resíduos das próprias plantas, ou de fertilizantes comerciais, e algumas plantas, como a alfafa, podem adicionar nutrientes ao solo. Antes dos agricultores aplicarem qualquer fertilizante ao solo, eles devem submeter amostras de terra ao laboratório de análise para que a dose certa seja estabelecida. Qualquer médico dirá que a dose é tão importante quanto o tipo do medicamento. Então considere isso. Praticamente tudo na nossa dieta vem direta ou indiretamente do solo. Aquele hambúrguer que você comeu, a carne e o queijo vieram de animais que comeram plantas que cresceram no solo. A cebola, o alface e o tomate cresceram no solo. E o trigo utilizado para fazer o pão também cresceu no solo. O solo é o fundamento básico da agricultura e da produção de alimentos. Ele não é apenas um ingrediente, mas é o ingrediente da nossa qualidade de vida. Então, quando cuidamos do solo, cuidamos de nós mesmos.